Boa noite, professores, boa noite, professoras da nossa comunidade Saeb Digital, sejam muito bem-vindos. Essa noite é uma noite especial, além do nosso tema, né, ser muito importante, principalmente que estamos chegando aí próximo às avaliações do Saeb, né, eu tenho uma convidada especial para vocês aqui, né? Então nós temos aqui hoje a professora Ana Maria Petraitz Liblick, doutora em Educação Matemática, pela Universidade aqui Federal do Paraná, professora da universidade por muitos anos, né? Uma companheira de trabalho muito querida, e ela hoje veio aqui conversar com a gente um pouquinho, né? Trazer um pouquinho da sua experiência e a gente poder refletir aqui sobre esse tema que é tão importante que da nossa live hoje, né? Do enunciado à solução, estratégias para o desenvolvimento, a leitura matemática para o Saeb. Então, essa é a nossa convidada de hoje. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, hoje aqui a gente vai ter esse papo gostoso de algo que a gente percebe durante nossa trajetória, né? E a professora vai contar um pouquinho da sua trajetória, que é como os nossos alunos interpretam as questões, os enunciados matemáticos. Né? Eu creio que para todos os professores que estão aqui participando, assistindo, é um grande desafio para nós, professores, né? Fazer com que as nossas crianças consigam ler, entender Exatamente. E resolver alguns problemas que parecem simples, mas eles não são tão simples assim para uma criança que está caminhando no percurso de resolver problemas de matemática. Exatamente. O processo da alfabetização, né, como o nosso segundo aninho aqui, né, do Saeb Digital, realmente esse é o momento que a gente percebe a grande dificuldade das nossas crianças de interpretar. Que o processo da leitura, né, da aquisição da leitura, ela não é simplesmente ler o que está escrito, mas principalmente interpretar o que está escrito. E isso na matemática, para muitos parece ser algo tão simples, distante, né? Simples, mas não é. Né? A decodificação desses códigos não é tão simples. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Professora, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou Ana Maria, professora de matemática, de artes visuais, muitos anos de sala de aula de crianças e adolescentes, e no fim acabei indo para a universidade achar que talvez eu pudesse entender um pouquinho melhor os processos. Porque o que acontece em sala de aula, só o professor que sabe. E entender o que está escrito nas entrelinhas já cai na questão do letramento, não é apenas a alfabetização. E nós não podemos esquecer que, segundo ano, a criança está sendo alfabetizada. Essa passagem é bastante complicada, mas vamos ver que ideias podemos ter, que estratégias e possibilidades que há para ajudar o aluno a resolver seus próprios problemas. E pensando nisso, nessa discussão que a gente sempre, né, propõe, e realmente algo do nosso dia a dia, da sala de aula, nós temos 3 perguntas que vão nortear o que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? Uma delas é quais são os principais desafios, né, enfrentados pelos alunos na leitura dos problemas matemáticos. E isso aí a gente vai tentar identificar os problemas. Né? Também. E qual o papel do professor na mediação e no desenvolvimento da leitura e interpretação dos problemas matemáticos, que também é algo muito importante, porque o nosso professor ele precisa estar muito atento, né, e trabalhar com as nossas crianças com esse olhar de ensinar, mas ensinar aquilo que realmente a criança entenda, né, e da forma como ela entende. E por último, quais estratégias podem ser utilizadas em sala de aula? Alinhadas aqui a matriz curricular, né, a matriz do Saeb, né,
para promover a compreensão das situações problemas. Então, esses são os três pontos que nós vamos nortear aqui na nossa conversa nessa noite. Para isso, professor, você que está aí nos assistindo, traga sugestões, traga perguntas, mande para a gente aqui que a gente vai respondendo no decorrer da nossa live, tá bom? Então, gente, para esse primeiro momento, a gente vai estar aqui trabalhando, conversando um pouquinho e refletindo quais são os principais desafios enfrentados pelos nossos alunos, né, na leitura de problemas matemáticos. E aqui, professora Ana, eu penso muito do que a gente sempre vem falar e sempre vem trabalhar, que é o que eu leio e como eu leio, né? E por que dentro da matemática, do letramento matemático, isso é tão importante a gente estar conversando, estar trazendo essas reflexões para os nossos professores, porque, claro, a professora passou pela academia, nas escolas, e nossos professores da rede pública em especial, a grande dificuldade de como essas crianças chegam dentro, né, no primeiro ano para o segundo aninho, como é que elas vêm? Elas vêm com alguma bagagem de leitura? Como é que é essa preparação dessa bagagem de leitura? Né? E fazer essa ponte do que é o ler, o que a gente lê a nossa leitura diária e o que é ler um texto matemático ou um enunciado matemático. São coisas bastante interessantes de pesquisar. Primeiro que a criança faz a leitura do mundo antes de ler um texto. Então, uma criança pequena, mesmo bebê, ela já sabe interpretar o que está acontecendo ao seu redor. Na hora que ela tem que passar de um texto, de um código específico, de um código de letras, de números, de sílabas, de palavras, não é automática a passagem para a interpretação, com certeza não é. E isso se torna cada vez mais difícil com todas esses atrativos que as crianças têm. Se a gente pensar, a questão visual hoje é muito forte. Então, uma das formas que a gente tem de ajudar essa criança, quando ela vai ler um texto matemático, que ela faça o que ela faz com um texto de uma história. Ela cria imagens mentais a partir da história, ou do Chapeuzinho Vermelho, ou do vovô que trouxe um presente para ele, ou dele ter ido com a mamãe no supermercado. São histórias, são relatos que ela vai criando imagens mentais. Se ela consegue fazer isso com histórias do cotidiano, ela tem que conseguir fazer isso com texto matemático. Agora, como chegar a isso, vamos ver durante a nossa palestra, a nossa fala de hoje. Eu penso, professora Ana, que nós estamos trabalhando aqui com uma leitura ativa, né? Aquela leitura onde a gente vai fazer análise. A gente está trabalhando aqui a questão, né, do raciocínio lógico. Então, para as nossas crianças, como é que se dá isso? Nesse primeiro momento, como é que a criança consegue entender e perceber, acima de tudo, que ela está fazendo essa leitura? Identificar numa situação problema, os números, códigos, ela vai identificar por imagens. Mas fazer essa ponte entre o que eu leio, o que eu analiso, o que eu coleto de informações e o que eu trago através da lógica. Eu acho que uma maneira de se pensar bem nisso seria que cada um de vocês, professores, pensassem em como fez com que vocês fossem capazes de fazer isso sozinhos. Então, mamãe e papai contavam uma história à noite, liam um livro, liam o capítulo de alguma coisa, ou até uma revista, histórias em quadrinhos, e como é que isso chegava para vocês? De que maneiras vocês recebiam? Porque para poder entender um texto, eu tenho que recebê-lo e processá-lo na mente. Então, uma criança que vai ler um texto, se ele conseguir levar isso para o seu próprio diálogo interno, ele vai conseguir fazer isso com mais facilidade, independente do texto que for. Hoje nós estamos acostumados a ir em consultórios médicos, odontológicos, e gostamos de ler a revista que só tem imagens. A gente não se dá muito ao trabalho de ler livros. Aliás, eu só conheço um médico que tem livro na sala
de espera dele. Uhum. Eu já consegui ler o livro de tantas vezes que eu fui. Várias partes, eu vou lendo vários capítulos, aí espero que ele me chame. E aí, até a outra vez que eu vou voltar, eu tenho que processar essa leitura que eu fiz, para poder entender. E agora? Como é que vai resolver? Será que resolve o caso de saúde da pessoa? Porque a história é de uma menina que tem um problema de saúde muito grave. Como que isso vai se resolver? São fatos do cotidiano, mas a leitura é essa. A leitura é, a partir de códigos, símbolos, ser alfabetizado adequadamente para poder depois fazer uso desta leitura de uma forma crítica, de uma forma que componha melhor a personalidade da criança. E aí que é onde a gente começa a analisar, professora Ana, que as dificuldades que a criança tem em entender o vocabulário. Esse é uma grande dificuldade, né? Quando a criança, por exemplo, identifica uma situação, um problema, né? E que ela identifica os números, mas ela não identifica os termos. Então, um exemplo, nós temos aqui, vocês vão acompanhar com a gente aqui, alguns exemplos de questões, né, com enunciados bem típicos. Por exemplo, e todos eles alinhados à matriz curricular do SAEB, tá? Então, por exemplo, João tinha 8 figurinhas e ganhou mais 5. Quantas figurinhas ele tem agora? Então, olha como é importante que a criança entenda o que é, no caso, o verbo ganhar. Qual é o significado desta palavra no texto, no enunciado? Né? Mas a criança não entendeu o que significa. Na verdade, para que ela possa entender, ela tem que ter um avô, um tio, que fez ele ganhar figurinhas, carrinhos, pirulitos, alguma coisa. Se ele ganha, ele entende. Se ele ganha alguma coisa de alguém, ele provavelmente vai ser capaz de entender no contexto. Sim. Agora, se só dizer que ganhou, palavra isolada não faz sentido. Não faz muito sentido. Então, é exatamente isso. Então, como é que ele descobre que o ganhar está associado à adição, à operação de adição? Como é que ele entende que ele vai juntar, no nosso caso, né? As nossas crianças pequenas, eles estão juntando, eles estão somando, mas ao mesmo tempo eles não conseguem ver isso. Porque ainda não está caracterizado para eles as operações. Né? Então, a gente percebe que no vocabulário é importante, professor, a gente trabalhar essas palavras para que as nossas crianças começam a perceber como elas estão relacionadas dentro das operações matemáticas. Né? Outro ponto que eu acho que é importante a gente comentar que não só apenas os números, mas temos que compreender a situação e como esses números estão relacionados, estão intencionalizados, né, dentro de uma questão. Né? Por exemplo, Ana tinha 12 lápis e deu 4 para o seu amigo. Com quantos lápis ela ficou? Novamente, estamos com um problema de interpretação. Parece ser uma coisa tão simples para nós que somos adultos. Mas para uma criança, primeiro, se ela tem 12, ela precisaria conseguir visualizar isso mentalmente. Por isso que todas as metodologias dos últimos educadores que conhecemos e que usamos falam sempre no concreto. Porque se a criança tem na mão 12 lápis, ela vai conseguir entender melhor o que o problema quer. É fácil? Você vai ter uma sala com 25, 30 alunos e você vai dar 12 lápis para cada criança? Acho que isso se torna impossível. Ou pelo menos não é factível para turmas do cotidiano. Então, lembrem que o trabalho com o concreto, que vem de vários teóricos, é importante nessa fase, porque a leitura de um texto, ela precisa criar mentalmente e depois pôr em prática, com material concreto. Com concreto. E daí a gente volta novamente nos termos, né? A palavra que nesse caso aqui, doar, ela deu, o verbo doar. Então, o que significa para essa criança dar alguma coisa? Ela tirar do que ela tem para dar para alguém? Será que ela entende desta forma?
Então, são termos que a gente precisa trabalhar com as crianças, mas de forma concreta. E aí, eu sempre coloco nos meus materiais aqui da nossa plataforma Saber Digital, que o estojo, ou aqui no nosso Paraná, né, o penal, né, a gente tem muitos lápis ali dentro, então vamos trabalhar com esse material que está dentro do, né, que a criança tem à disposição. Feijão, se por um acaso ela não tem, ela pode trabalhar com feijão, ela pode trabalhar com figurinhas, com milho, né? Com milho. A gente costuma recortar figurinhas de papel, de um papel mais durinho, né? Ou então anéis, por exemplo, ou então bolinhas de gude, até bolinhas de gude são legais. O grande problema é que a bolinha de gude em cima da carteira da criança vai rolar. Aí você vai ter que correr atrás para juntar. Então, mas a gente dá um jeito. Talvez não seja muito adequada a bolinha de gude, mas podemos pensar em um monte de situações, várias situações, que se tornam um pouco mais fácil. Sim. Agora, lógico, se você for pensar em 125 menos 42, pense que 125 feijões ou qualquer outro objeto em cima da mesa, ele tem um certo grau de dificuldade para o professor, não para a criança. Para a criança, como ela está manipulando, fica muito mais fácil para ela. Outro ponto importante, professora Ana, que é a leitura mecânica. Sem interpretar o sentido da palavra, o sentido da expressão ou do enunciado, né? Exemplo, Carlos comprou 6 balas e depois mais 3. Quantas balas ele comprou no total? Olha, a outra questão que isso é uma coisa que a gente faz, eu acho que nós adultos fazemos isso muito, essa leitura rápida, mecânica, né? Mas a gente faz as interpretações, as nossas crianças ainda estão aprendendo a fazer isso, né? Então, ler rapidamente é algo que atrapalha o processo, né? Porque a criança não vai entender, não vai interpretar, mas ao mesmo tempo, quando a gente trabalha com a matemática, a gente percebe que essas crianças estão buscando só os números no enunciado. E aí não tem questão que vai ser, né, que você vai acertar, ou que pelo menos você vai realmente chegar ao resultado correto só procurando as imagens ou só procurando os números. Né? Agora a questão é, se você está acostumado a ler rápido, então leia 25 vezes o mesmo enunciado e tente cada vez falar mais devagar. Aí talvez possa ajudar o aluno desse jeito. Mas isso é algo muito comum, gente. Outra situação que a gente encontra bastante, que é dificuldade de identificar o que está sendo perguntado. Esse é o principal. Eu acredito que é o que mais eu acho que não só criança, adolescente também. Você fala e parece que você está falando com uma porta, uma parede, porque eles realmente não sabem, não entendem, ou talvez não queiram entender o que você está perguntando. E eu acredito que nessa fase que nós estamos, né, a tecnologia que está muito, muito, muito fácil, né, para as nossas crianças, que nós temos crianças que pegam o celular dos pais desde pequenininho e estão o tempo inteiro ali. Então, é muita informação, né? Então, é muita imagem. A criança acaba não fazendo a leitura mesmo que faça a leitura de mundo, das imagens, mas ela está fazendo uma leitura, mas não é a que a escola pede, a que a escola exige, né? Então, por exemplo, como um exemplo a gente deu aqui, né? Em uma caixa, 10 carrinhos. Pedro tirou 3. Quantos carrinhos ainda restam na caixa? Nesse caso aqui, o que a criança vai fazer? Ela faz uma leitura, mas ela não identifica a pergunta principal. Ela já pega a primeira parte da questão, né? Em uma caixa, 10 carrinhos, Pedro tirou 3. Ele até entendeu que o verbo tirar aqui, né, que ele acabou trabalhando a operação de subtração. Ok, ele dá a resposta. Mas não foi a resposta que está pedindo no enunciado. Isso é muito comum na hora da prova. Sim. Né? Por isso, professor, que é importante a gente trabalhar os escritores na hora que a gente faz as nossas correções com as nossas crianças, para explicar para eles por que aquela questão, aquele item não está correto. Trazer essa informação que está errado, né, que não está correto, e por que ele não resolveu, de certa forma, correta a questão. Então, é importante a gente fazer isso. Né? Então, essa é uma outra dificuldade. E, por último, uma das coisas que a gente percebe que é a confusão causada por frases longas, né, e informações que às vezes não tem nenhuma relevância para o problema. Isso é muito comum. Com certeza, isso é muito comum.
E o ideal também é que seja feito de propósito quando as crianças tiverem mais maturidade. Por quê? Porque ela tem que ler o enunciado e perceber o que vai ser pertinente ao que ela tem que responder e o que não é pertinente. Isso, infelizmente, só vai poder ser feito depois. Mas no começo, quanto mais informações você colocar no enunciado, mais dificuldade o aluno terá para poder resolver. Como é o exemplo aqui da nossa questão. Bia tinha 7 lápis coloridos, ela emprestou 2 para Maria e depois ganhou mais 4 de sua avó. Olha como é que aumentou a informação para a criança, né? Crianças em processo de alfabetização. Né? Quantos lápis Bia tem agora? Então, é muita informação para que a criança consiga desmembrar essas informações. Eu particularmente, eu lembro quando na 4º, 5º ano, eu lembro disso, que eu tinha uma professora que ela desmembrava as informações dos enunciados para que a gente pudesse interpretar. Mas isso eu já estava no 4º e no 5º ano. Né? No 2º aninho, é muito difícil a gente fazer isso com a criança. A gente pode até mostrar, colocar, né, lá no quadro, escrever e trazendo as informações, que eu acho que é até importante isso, dar esses itens para eles. Mas eu não sei se as nossas crianças conseguem fazer essa leitura com tanta facilidade. Não conseguem fazer. Algumas na sala de aula vão fazer, mas nem todas vão conseguir. Que na verdade é organizar o pensamento para chegar no cálculo mental. Que na verdade é isso. Aliás, a matemática, ela é ensinada, tá certo que ela é importante no cotidiano da vida, né? Mas ela é ensinada, ela sempre fez parte do currículo para que as crianças começassem a desenvolver o pensamento lógico. Isso pode ser feito com outros exemplos, mas se você pede para uma criança, por exemplo, ela quer comer um sanduíche, o que ela tem que pensar? A ordem dos fatores, nesse caso, talvez não seja tão importante, mas eu não posso dizer que eu vou dar uma mordida no sanduíche se eu nem fiz ele. Eu primeiro preciso pensar quais são os materiais que eu preciso. Pão, presunto, um tomate, uma faca, um prato, uma tabuinha para cortar, um guardanapo. Eu preciso ter em mente todo um contexto. E depois desse contexto, eu preciso organizar. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu tenho que pegar o pão e cortar. Não adianta eu querer pôr o sanduíche, o presuntinho lá dentro se eu não cortei o pão. Então, essa sequência lógica é um dos objetivos da matemática. E, infelizmente, a gente atropela tudo. Verdade. Nós, como adultos, atropelamos muita coisa que para a criança não é tão espontâneo. Dar exemplos de netos seriam para 3 lives, não apenas para uma. Né? Mas eu vou me manter aqui dentro do contexto, dentro do que nós planejamos. Então, vejam, o que fazer? Vamos adiante. Professora. Bom, então, a gente apresentando essas dificuldades, esses exemplos de dificuldades que a gente encontra, né, na nossa sala de aula, a gente pode passar aqui para o segundo momento, professora, que é tentar aqui refletir sobre o papel do professor na mediação e no desenvolvimento da leitura e interpretação de problemas. E aí, me vem assim a importância de nós, professores, como mediadores, mas mediar algo que parece que é abstrato, né, que é exatamente essa interpretação. Né? Então, como é que a gente pode contribuir com as nossas professoras, né, que estão aqui de vários lugares do nosso país, de vários estados, né? Nós temos aqui vários professores assistindo a nossa live, e aí eu pergunto, professora, como que a gente consegue mediar e que formas que a gente pode contribuir com os nossos professores para ajudá-los? Então, veja, vou lembrar de uma frase que quem me deu essa frase é alguém que todo mundo conhece. O professor Paulo Freire, perguntando uma vez que estávamos trabalhando juntos, o que eu preciso fazer para ser uma boa professora?
E a resposta dele foi muito serena. Ele falou, tem que gostar de viver. Ou seja, se você está na sala de aula, você gosta do que você faz, você gosta dos teus alunos, tente se pôr no lugar dele. Como você acha que essa criança recebe a informação que você dá? Então, você vai ler a uma sequência de coisas que você tem que fazer para ajudá-lo. Cada criança aprende de um jeito diferente, assim como cada professor ensina de um jeito diferente. Não é porque a minha escola trabalha com a ideia da metodologia ativa ou trabalha com as ideias de Maria Montessori que eu vou ser padrão. Não, eu adapto essas ideias ao meu corpo, ao meu pensamento. E eu tenho que fazer isso com crianças que também vão adaptar essas ideias a elas próprias. Então, professor, seja feliz no que você faz e seja feliz no momento de explicar esse problema. No momento que você decide que você vai ler o problema, você pode ler rápido, mas leia de novo. Leia pausadamente. Leia de forma que você comece uma frase e uma das crianças completa a frase. Ou peça para que 2, 3 alunos leiam para você ou te ajudem a explicitar. Acho que esse seria um ponto para início. Eu depois sugeriria que eles contassem, sem ler o texto, o que é que vocês crianças leram? Quem que é o personagem? De quem que nós estamos falando? Não seja exatamente conteúdos matemáticos, né? Não, sai do lugar. Nossa, nós estamos brincando no parquinho, meu nome é Ana Maria, meu nome é Janaína, meu nome é Leonardo. Acho que a gente pode trazer esses nomes para a sala de aula, que são os nomes das crianças que você tem. Aí, Leonardo, por favor, o que você, do que eu li agora e do que lemos juntos, você lembra? Começar pedindo que ele lembra, porque aí você vai captar o que ele prestou atenção e entendeu. Ele não vai se lembrar da história toda se ele está no segundo aninho, a não ser que seja muito curtinha. Então, eu tenho tantas figurinhas, eu dei tantas, eu fiquei com quantas? Aí é curto. Mas se você quer dar e depois receber de outra pessoa algum objeto ou algum dinheiro, você vai ver que são etapas difíceis. São etapas numa sequência que ele não está preparado para responder. Então, veja, primeiro, pede que elas retornem para você o que elas leram, sem olhar no texto. Só fala um, fala outro. E aí nós podemos fazer isso com 2, 3 crianças, porque nesse momento as que estão ouvindo talvez concordem, talvez não. Poderíamos dizer que seriam leituras compartilhadas, porém não lidas na escrita, texto, mas isso. lidas com a experiência, o que eles ouviram, o que eles têm de informações. E aí eles vão perceber que o coleguinha não concorda. Por que você não concorda? Se a história diz isso, você diz que não é, então vamos ler de novo. E aí a gente pode refazer uma leitura para que todas as crianças que estão na sala, ou pelo menos a maioria, consiga perceber que a história é uma só. Eles não podem viajar nessa história. Essa é uma história só. O que esse texto diz? A partir dali, que eles tentem fazer uma representação. Seja por desenho, pode ser por desenho, pode ser verbal, ela pode ser por movimento, dramatizada. São várias possibilidades. Dá trabalho? Dá, professor. Dá muito trabalho. Mas é prazeroso. Não só prazeroso, como ele é eficaz. Eficaz, com porque certeza. Aí ele consegue transitar. Nesse momento a gente partiu para o que a gente chama das perguntas orientadas. Porque é exatamente fazer questionamentos. Sim, né? Sim. Então, e acho que também trabalhar com as palavras-chave. Com certeza. Primeiro, qual o nome do personagem? O que ele tem em mãos, né? No caso aí específico das figurinhas, carrinhos, lápis. O que ele tem em mãos? O que ele está fazendo? Ele está brincando? Está escrevendo? Por que ele tem tanto lápis de cor na mão?
Por que no texto ele tá escrito que ele doou, que ele vendeu? Significa doar, significa vender. Sim, né? Com certeza. Ele ganhou, ou ele achou. Então, assim, são os termos que vão estar trabalhando as operações matemáticas, Sim. né? Então, a adição, a subtração. Então, essas perguntas e respostas, elas precisam ser trabalhadas para que as nossas crianças possam fazer essa interpretação. Eu acho que, englobando esse questionamento, quando a gente fala as perguntas orientadas, a leitura compartilhada, as palavras-chave, exatamente isso. É fazer com que a nossa criança veja a matemática, até porque matemática está em tudo. Isso eu escutava, a professora Sônia Aracemi falava muito isso, a professora Ana Maria também. Matemática tem tudo. Nós somos matemáticos, eu já falei isso em algumas lives minhas aqui, nós somos matemáticas muito antes de nascer. Com certeza. Né? Então, as crianças precisam identificar a matemática em tudo. Sim, porque essa é o verdadeiro... A matemática não é resolver problemas. Exatamente. A matemática não é apenas isso, né? A matemática não é saber decorar a tabuada de multiplicação. Ela é muito mais ampla e ela é muito mais rica. Na verdade, matemática é encontrar padrões em ações, padrões nos processos. Isso. E é isso que dá muita alegria, quando a criança consegue perceber. Se eu tenho uma sequência, a criancinha de berço já começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No momento que ela percebe que o padrão é sempre mais 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, a capacidade que ela tem de associar esse padrão é que vai dar desenvolvimento pleno na matemática. Obviamente que não é só isso, mas com certeza começa por ali. Com certeza. Então, fazer esse bate-boca com as crianças, né, de perguntas, respostas, essa é a função do professor. Se o aluno não consegue sozinho, o professor tem que chamar com uma pergunta para que ele te responda adequadamente. Acho que isso também é algo difícil, não é algo fácil. Porque nós, professores, estamos muito acostumados de chegar na sala, aplicar conteúdos, porque nós somos cobrados, né? Nós temos todo um planejamento, né, para aplicá-los, mas a gente precisa parar e ouvir as nossas crianças. Sim, com certeza. A gente precisa identificar através da fala deles, do que eles estão propondo, porque criança também propõe. Não, e importante você não pode querer que a sala inteira seja em silêncio. Exatamente. O tempo todo. Permita que ela fale, que ela te conte, vovó, ou professora, minha vovó me deu umas figurinhas e juntou comigo, então. Isso é a realidade da criança. Lógico que eu entendo, por ter estado muito tempo em sala de aula, que nem sempre isso é possível. Mas se de vez em quando você quebrar as normas e deixar todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém vai morrer por isso, a não ser a coordenadora que vai chamar a atenção lá e vai dizer muito barulho. Mas isso é uma forma de estratégia. Sim, é uma estratégia. E é importante a gente ouvir as estratégias das nossas crianças quando a gente aplica a elas e oferece a elas desafios. Né? Porque é nesse momento que elas estão trabalhando, estão buscando as informações, né? E ali exercitando o raciocínio lógico, porque esse é o momento. Sim, esse é o momento. Esse é o momento. Então, assim, é importante a gente dar a fala a essas crianças, escutá-las, né? E não é uma escuta de escutar o que elas estão falando, mas muito além disso, é interpretar o que elas querem dizer e como elas estão. Porque eu sempre falo assim, Ana, a gente tem que prestar atenção, não é no resultado, é no processo. Na verdade, veja, o resultado é importante, né? Quer dizer, se você calcular como chegar na Lua com foguete e se errar a distância e for parar em Marte, o resultado era importante. Sim. Mas o processo que vai te ajudar a entender qual é o caminho escolhido pelo aluno. E se por um acaso chegou em Marte e não chegou na Lua, você vai saber aonde ajudá-lo. E aí é que entra o raciocínio lógico. Né? Porque através das estratégias ele vai chegar a outras informações, ele vai chegar até a outros resultados. Né? Pode não ser aquele que a gente está falando, né, hipoteticamente, mas nós estamos trabalhando aqui pensando numa avaliação externa tão importante, né, que é o SAEB, mas a gente sabe que o que se chega no resultado é o que está lá na prova.
mas o processo para chegar no resultado, ele é tão importante, porque a nossa criança precisa entender desde o início como, né, por que 2 mais 2 são 4. E pior é que quando ele crescer, ele vai perceber que nem sempre 2 mais 2 é 4. Exatamente. Mas isso nós vamos deixar num pra outro frente, momento, num outro momento, né? Bom, e aí a gente aqui também vai destacar aqui o papel desse professor como incentivador, né? Sim. Isso é muito importante, porque assim, não só incentivar quando a resposta está correta, não é esse o nosso objetivo, não. pelo contrário. Mesmo que a criança não tenha acertado, mas ela, em algum momento ela teve ali o raciocínio dela, ali de repente parou, né? Foi dado como finalizado, mas uma resposta errada. Mas como é que a gente pode interferir de uma forma positiva, incentivando o nosso aluno a voltar a informação, pedir como a ele pedir chegou exatamente, nesse resultado, né? Que é a compreensão. Como fazer isso? Ai, meu Deus, Refletindo. essas coisas parecem ser tão simples de explicar. Eu confio muito no professor brasileiro, ele tem muita sensibilidade, muita. Então, ele percebe o caminho que o aluno está explicando que ele tomou e é difícil você corrigir durante esse caminho, é difícil. Você pode fazer isso em outro momento. Deixe que ele te conte como ele chegou nesse caminho e aí pergunte para ele por que ele acha que aquilo não deu certo. Talvez ele entenda, talvez você tenha que ajudar. Então, se ele faz um trabalho todo de pensamento desenvolvido por ele e chega no resultado correto, ótimo. Sim. Mas se ele não chegou no resultado esperado, tente perceber aonde que ele se distraiu, né? E tomou um outro rumo. Porque errar faz parte do aprendizado. Sim, errar faz parte. Até porque se todo mundo soubesse, né, se toda criança souber responder uma questão, o que fica de dúvida? O que ele vai aprender? Tem um texto muito bonito, uma tese de doutorado de uma colega nossa, a professora Neuza Bertoni, e o título virou um livro clássico que diz O Erro como Estratégia de Aprendizado. É um livro bem interessante, porque se a criança não se sente culpada, ela consegue avançar. É típico no Japão, estive no Japão e eu percebi que lá, toda vez que uma criança erra, é igualzinho a um adulto que erra. Ele não se sente culpado pelo erro, ele sente que aquele erro vai ajudá-lo a acertar. Então, nós temos, infelizmente, essa mania de dizer, tirou 0, não vai ganhar estrelinha, não vai passar de ano, quando, na verdade, quando ela erra e ela fez um percurso, cabe a esse professor, com toda a sua sensibilidade, ajudá-la a perceber onde está o erro. E aí ele não se sente envergonhado. Porque ele passa a compreender que o erro faz parte. Exato. Né? E que ele vai buscar mais informações, vai atrás daquilo que ele realmente precisa e que ele entende que é o correto. Né? Então, esse é um ponto também. E aí, a gente também, eu acho que é importante comentar que o que para nós, professores, é ser um mediador de raciocínio. Olha que coisa, dentro, né, a gente fala de matemática, né? O que é o mediador de raciocínio? Olha só. O que eu vejo? Eu penso que a gente precisa fazer com que as nossas crianças entendam que elas precisam interpretar. Primeiro elas têm que ler, depois elas vão ter que interpretar. Elas têm que entender o que está escrito, e isso que é o difícil. E tem muita coisa escrita que está errada, gente. Tem muita coisa que leva a pensar e a fazer coisas não adequadas. E eu vou contar uma história que eu conto para os meus alunos. Eu não gosto de cozinhar, e eu não sou boa na cozinha. Faço outras coisas, mas cozinhar não é comigo. E eu quis fazer um bolo para os meus filhos e comprei um desses pacotes, né? E eu li, estava escrito, separei os ingredientes, era para botar tudo no liquidificador, bater e pôr numa forma e no forno. Achei fácil. E estava escrito assim, coloque 3 ovos inteiros dentro do liquidificador. Com casca ou sem casca, Ana?
Na verdade, a palavra inteiro, para mim, é um ovo inteiro. Exatamente. Eu lavei os ovos e coloquei no liquidificador. Pus todos os ingredientes, cozinhei, assei. Todo mundo comeu e ninguém reclamou. Comeram um calço puro. Exatamente. Vejam, eu, que não gosto de cozinhar, fiz uma ação completamente errada, mas estava escrito errado no pacote. Porque se eu digo 3 ovos inteiros, para mim isso não quer dizer que eu tenho que tirar a casca. Para mim quer dizer que eu tenho que botar o ovo dentro do liquidificador. Sei que hoje em dia não é isso que eles queriam dizer, mas os enunciados têm que ser sucintos e eles têm que ser muito pontuais e objetivos. Sim. Mesmo que você conte uma história, tente fazer com que essa história ela seja lógica, encadeada, um passo atrás do outro, porque se não for assim, eles vão cozinhar Isso o ovo que... inteiro. Exatamente. E aí a gente para, Ana, para perceber que dentro das avaliações, exatamente essa é a proposta dos enunciados, que eles sejam objetivos. Sim, com né? certeza. Em alguns momentos, e são extensos, até entendo, mas é para justamente fazer com que a nossa criança reflita, que ela faça as interpretações e que ela busque a informação correta para desenvolver, né, a operação necessária para resolver o seu problema. Quando eu falo do mediador do raciocínio, é porque a gente precisa, enquanto professor, sair daquele plano de que a gente só transmite o conhecimento, mas para aquele plano que a gente está ajudando a nossa criança a aprender, né? Com certeza, e a criar métodos próprios Exatamente. de entendimento. Então, Que são as estratégias que as nossas crianças que são rápidas, uhum. né? De uma maneira geral, são rápidas e elas entendem com uma explicação simples. Mas há crianças que precisam reproduzir várias vezes um processo para poder se apropriar dele adequadamente. Então, que cada criança tem seu tempo de aprendizagem. Cada criança tem seu tempo. Sim. E nós temos o nosso tempo de aprender como ensinar. Cada professor tem um jeito e cada professor vai ter o seu tempo de se preparar para uma sala de aula. Exatamente. E aí a gente chega praticamente aqui, né, no final da nossa live, mas ainda falando um pouquinho sobre as estratégias, tá? No nosso próximo slide, a gente vai estar aqui falando sobre quais estratégias podem ser utilizadas em sala, alinhadas às matrizes, né, do SAEB, para promover a compreensão das situações problemas. O que a gente analisa, professora, que a gente pode assim, dar essa ênfase, né, quando a gente fala que essas estratégias, elas são eficazes? São. E eu acho que a primeira estratégia importante, antes de qualquer questão de pensar matemática, é fazer com que a criança comece a fazer coleções de alguma coisa. Meninos vão querer colecionar carrinho, chaveiro, né? Menina vai querer colecionar outras coisas, né? Carimbo. Tem muita coisa que eles gostam, até tampinha de refrigerante colorida. Por quê? Porque, primeiro, a quantidade já está fazendo um caminho. Uhum. Depois, a separação por cores. Ou eu tenho tantos Volkswagens pequenos, ou eu tenho tantos Hot Wheels de outra marca, e assim por diante. Esta coleção é a que vai ajudar a organizar o pensamento. Então, começar com coleções. Cada um pode fazer a coleção, contar para os amiguinhos, trazer para a hora do recreio e fazer dentro da sala de aula um recreio que possa mostrar, olha, da minha coleção de 7 carrinhos, eu gosto desse. Que cada criança possa falar da sua coleção. Sim. E aí sim você vai criar uma estratégia para início muito boa. Que faz parte do processo dessa criança, que é o brincar. Sim. Né? Sim, que elas estão brincando e estão aprendendo. Né? Então, assim, algumas estratégias a gente trabalha com as nossas crianças que elas estão ligadas, né, à matriz do SAEB, tá? Então, assim, a gente tem como orientação trabalhar leituras guiadas, que são importantes, porque as nossas crianças precisam entender dentro de um texto ou dentro de um enunciado, nós temos o início, o meio e o fim. Então, quando a gente trata disso, a gente está lá ajudando a nossa professora de língua portuguesa
a trabalhar com elas, né? E aqui, na matemática, a incentivá-las a ler um problema dentro desse conceito do que tem no início, que tem um meio e que tem um fim. Chega a se finalizar ali a questão. Então, isso é uma forma como a gente trata as crianças e isso é cobrado nas avaliações do SAEB, estão lá, né? O uso de esquemas visuais. Quando a gente fala, e aí eu posso dar experiência, eu aprendi muito isso com a Ana, com a Sônia, com outros professores meus, mas já maiores, né, já no ensino superior, que a gente precisava usar alguns esquemas. Né? Esquemas que eu falo é aquilo que quando a gente está com uma criança, está lá no quadro com os nossos alunos, numa situação, problema é colocar. Quem é o João? O João tem quantos objetos, quantas bolinhas? Quem é a Maria? Maria tem quantas bolinhas? É trazer esses esquemas de informações para que elas possam diluir, né? Traz a informação oralmente, passa por um desenho. Ou uma representação daquilo que ela leu, porque é a partir disso que ela constrói o caminho. Porque nós temos muitas crianças que fazem isso mesmo na alfabetização, aí eles usam as bolinhas pintadinhas para eles identificar as cores, né? Isso é importante, o xizinho, enfim, eles fazem isso e isso é uma forma de interpretação. Sim. E quando eles estão fazendo isso, eles estão se preparando para chegar no resultado, né? Então eles estão como eu poderia dizer, eles estão desmembrando a informação, colocando em tópicos. Em ordem. Depois de definir quais são os tópicos importantes, ele organiza. Exatamente. E aí ele tem o processo todo facilitado. E aí a gente chega numa situação que muitas vezes, e é muito comum a gente ver nas provas, pelo menos eu tinha muito isso, que eu tinha os alunos que colocavam os desenhozinhos, mas eles não colocavam os números, eles colocavam os desenhos. Daí eles desenhavam bolinha, carrinho, quando ele no final é que ele contava e depois ele colocava o número ao lado. E essa forma para ele é viável. É viável. E está errado? Não está errado. Pelo contrário, é a forma a estratégia que ela tem de chegar ao resultado. Né? E a gente precisa, claro que a gente prepara o nosso aluno para avaliação, mas se ele fizer isso na prova e ter o resultado e identificou corretamente e assinalou correto, eu não vejo problema algum. No SAEB você vai avaliar muito final, né? Final. Vai pensar nas estratégias. Que ele utilizou, exatamente. Que é o que a vida vai exigir dele quando ele for adulto. Então. Que é a organização do processo, né? Que é exatamente isso que a gente está falando. A questão da dramatização, a gente já falou hoje aqui, né? Dramatizar situações, problemas é muito bom. Que eles é assim, gente, eu sempre falo, quando a gente utiliza o palpável, manipulável, parece que eles estão ali dentro, eles estão ali fazendo parte daquele momento, então eles aprendem. Para ele não é fazer de conta. A menina, quando diz que é uma princesa, ela se sente princesa. Então, se ela tem a posse de alguma coisa, para ela aquilo é muito real. Até 7 anos, a criança não separa muito a realidade da imaginação. Então tem que se tomar um pouco de cuidado, porque lógico, você usa às vezes termos que talvez não sejam adequados, né? Sim. Que a gente pode utilizar outros sinônimos, mas quando ela consegue se expressar e vivenciando a situação, ela terá mais facilidade. Exatamente. E também a gente tem que falar um pouquinho dos jogos matemáticos, né? Sim, aí estamos plenos, né? E o que a gente faz na sala de aula é muito isso, né? A gente trabalha os jogos para que a gente possa fazer com que a nossa criança perceba as operações e os resultados de acordo com os jogos. O jogo em si, ele não vai ensinar, mas o jogo vai facilitar o aprendizado. Então, utilizar um jogo no começo ou no final, durante o conteúdo, a explicação, é válido. E é muito bom. Nós escrevemos um material e nesse material tem bastante atividade lúdica, bastante coisa para fazer. São coisas que a gente sabe que vão ajudar. Obviamente que quando se fala em matemática, a gente não pensa que a matemática ela está de uma certa forma geral dividida em 3 grandes áreas. Você vai ter a álgebra, a aritmética, a álgebra, você vai ter a geometria e você vai ter a lógica. Para quem é de uma geração 2 vezes anterior à minha, e eu já tenho uma certa idade,
Na escola se ensinava álgebra, geometria e lógica. Em países de espanhol, língua que falam o espanhol, eles têm o termo matemática plural, é las matemáticas. Por quê? Porque é álgebra, geometria e lógica. Aqui nós tiramos essa possibilidade e juntamos tudo num pacote só, chamado matemática. E a gente não desenvolve a lógica, a gente só desenvolve processos, algoritmos, desenvolvimento. E depois quer que a criança consiga resolver um problema sem ter passado por isso. Exatamente. Né? Não é tão simples quanto a gente imagina, sabe? Parece fácil falar daqui, isso é fácil. Não é. Não é. E aí a gente já até falou um pouquinho que são situações contextualizadas. A gente precisa contextualizar, né? As brincadeiras, o fato de lhe colocar em uma determinada atividade, por que eu estou colocando cada um numa cor, ou por que eu não posso colocar cores diferentes, contextualizar isso, para que a criança entenda como resolver e como jogar ou exercer ali uma atividade. Mas por quê? Porque ela precisa ter essa informação, para que dessa informação ela retire o que ela vai precisar, que é o processo que a criança precisa desenvolver para chegar no raciocínio lógico. Que na verdade você vai passar do que é bem concreto para algo que não é tão concreto. Se eu apresentar uma rodelinha dessas ou uma bolinha de gude, vejam, isso é uma coisa concreta. Mas se eu mostrar uma figura dessas não é nada. Ela não pode ser chamada de flor, porque não tem flor desse jeito. Ela não tem como uma cor também que, né? Então, se eu consigo, do concreto, ter algo intermediário para chegar na abstração, o caminho está bem sedimentado. E aí esperamos que o aluno consiga e o professor fique muito feliz. E aí a gente sempre traz, né, como sugestões, os jogos matemáticos, desafios em grupos, que desafiar individualmente uma criança de segundo ano, eu acho mais complicado. Mas quando você faz um desafio de grupos, por exemplo, eu sempre gosto muito de trabalhar isso com as crianças nas atividades lá na plataforma, que é fazer as crianças irem para a escola com uma tabelinha e eles vão preenchendo. Quantas salas de aulas tem a escola? Então vamos lá. Para que depois, lá no final, eles construam os gráficos. Sim. Né? Então, quando eu falo, e são desafios que a gente vai fazer com eles, porque para eles é uma brincadeira. Sim. É uma forma de brincar, mas é uma forma de aprender. Eu brinco, mas eu tô aprendendo. E a palavra brincar, gente, ela não está associada só ao lazer. Ela está muito mais associada ao aprendizado. Porque se eu vou brincar com qualquer coisa que eu vá brincar, eu vou ter regras. As regras são as que vão conduzir o processo do aprendizado. Então, lembrar disso. Quando éramos crianças, a gente brincava bastante. Mas a gente aprendia muito. Hoje, a gente não quer que a criança brinque. Quer que resolva 25 problemas iguais. Sendo que isso é muito chato. Eu acho que resolver problemas não é a melhor coisa do mundo. Se eu associar matemática a problema... Eu vou ter um problema. Eu vou ter um problema. Né? Aí a gente tem também, por exemplo, as atividades que a gente possa trabalhar com investigações. São maravilhosas. Uma das coisas que eu brincava muito quando era criança, o jogo de detetive, não de tabuleiro. Eu lembro que a gente juntava todos os primos e meu pai escondia, e aí era um fazia alguma coisa para poder a gente não encontrar onde estava. A gente brincava de detetive. Isso, o que a gente aprendia com Tem isso? um programa na televisão que faz um grande sucesso, né? Detetives do Prédio Azul. Da TV educativa. Eu vejo o quanto os meus netos gostam disso, quanto minha neta, até a roupa de uma delas eu comprei para uma das netas que estava muito envolvida na escola, porque a escola onde ela estudava trabalhava isso em sala de aula. Então cada um foi vestindo um caráter assim de personagem. E é muito interessante ver o quanto brincar auxilia. A aula tem que ser leve, a aula não pode ser pesada. Então, se você conseguir fazer com que essas atividades lúdicas sejam parte do teu contexto, do teu ensino,
você vai ter uma sala de aula feliz e uma sala de aula que aprende bem. Até porque as nossas crianças, elas estão num processo em que realmente o lúdico faz parte, né? Bom, professora, eu acho assim que essa live de hoje veio assim para trazer para a gente reflexões, né? Sobre o que realmente a gente entende, o que a gente pode estar ajudando os nossos alunos a interpretar, né, os enunciados da matemática, dos problemas matemáticos, mas além disso, né, interpretar o nosso cotidiano. Sim. A vida das crianças no sentido de que quando elas estão inseridas numa escola, o que elas estão aprendendo, né? E o que vai ficar para a vida. E o que vai ficar para a vida. E, professor, lembre-se, a professora Ana Maria falou uma coisa muito importante. Matemática não é um bicho de 7 cabeças. Não, pelo contrário. É. E olha, a alegria que as crianças sentem quando conseguem resolver um problema ou quando chegam numa solução é algo inesquecível. Sim, inesquecível. Mas não é sempre que vai acontecer isso em sala de aula. Né? A gente tem crianças, né, com dificuldades de aprendizagem, a gente entende isso, mas isso também não limita que elas possam conhecer, estar inseridas, né, dentro de um contexto onde todas podem aprender, onde todas têm a oportunidade de participar desses jogos, dessas atividades, das dramatizações, para que elas possam acompanhar. E o despertar. E é tão interessante que quando a gente fala da língua portuguesa, 99% dos professores já ouviu falar de dislexia. Agora, quando se pensa na matemática, existe o paralelo, que é a descalculia. E pouquíssimas professoras foram apresentadas à descalculia. Então, é o que isso? É a dificuldade também de interpretar o que elas leem. Então, há estratégias, há mecanismos que podemos utilizar e tentamos apresentar alguns hoje. Exatamente. Esse livro que a gente escreveu era mesmo uma reflexão prática para a sala de aula. O livro e o material produzido foi para que se pudesse pensar em como ajudar o professor. Porque eu quero que meu aluno aprenda, eu quero que esse aluno saia gostando de matemática, eu quero que esse aluno seja capaz de utilizar códigos e da matemática. Então, pensem com muito carinho no que vocês ouviram, perguntem se vocês tiverem dúvidas, o que está claro para mim não necessariamente está claro para vocês. Muito provavelmente vocês são bem mais novos do que eu, então vocês estão caminhando com tecnologias novas, com propostas novas e com dificuldades novas. Também. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, né? Peço que vocês compartilhem com a gente, tá? Sugestões, perguntas, né? Tragam pra gente algumas experiências que vocês passaram com os alunos de vocês, que isso é muito importante, agrega um trabalho não só nosso, mas de vocês também, de todos os professores que estão aqui, né, participando desta live. E espero que a gente possa, professora, retomar novamente com vários temas que abordo. E lembrando para vocês que eu, a professora Ana Maria, a professora Heide, escrevemos aqui um livro muito, muito bacana, né, que é justamente Aventura Matemática para Grandes Exploradores. Então nós estamos aqui, com esse livro da editora Rotas, tá? E ficamos na dúvida se era para grandes exploradores ou pequenos exploradores. Mas fizemos ele pensando em você, professor, que precisa e que gosta de fazer aquela leitura. Esse é aquele livrinho que fica aqui, do lado da cama de noite, que eu tenho muito costume de à noite ter ideias. Mas aí eu tenho leio ideias. Matemática. Eu leio livros de história da matemática. Também. Muito mais mas as ideias vêm e a gente traz aqui, algumas atividades, algumas questões, informações aqui são muito bacanas, né? Reflexões sobre tudo aquilo que nós, professores, não só da matemática, tá, gente? Mas nós, professores, principalmente da educação infantil dos anos iniciais, que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que nós queremos da matemática como aventura, como aprendizagem. Tá bom? Espero que tenham gostado, professora.
Fique à vontade aqui para se Muito despedir. obrigada pelo convite. Eu fiquei feliz de falar com professores, sou professora e espero encontrá-los pessoalmente em uma outra ocasião e ouvir o que vocês têm para dizer e ouvir as histórias de vocês. Que são ótimas e a gente sabe que agrega muito trabalho de todos nós. Com certeza. Né? Espero que tenham gostado. Fico aqui, o meu beijo, meu abraço. Deixo aqui com vocês os nossos contatos do SAEB Digital, tá? Para que vocês possam entrar em contato. Quem ainda não faz parte da nossa plataforma, venha, vocês vão adorar. E lembrando, estamos chegando, né, no momento aqui da avaliação, tá próxima a avaliação SAEB e precisamos preparar os nossos alunos. Agora é momento realmente de fazer aquela avaliação interna nas escolas para que a gente possa saber como é que estão os nossos alunos. E durante todo o ano, né, a gente sempre diz que preparar os nossos alunos durante todo o ano, não só no mês da avaliação. Com tá certeza. Bom? Então, fiquem todos com Deus. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.